abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, evangelista Lucas, capítulo 5, versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Vamos mais uma vez. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Queridos, quase que sempre a lógica é determinante na nossa vida. Na leitura das realidades, na forma de interpretar tudo aquilo que envolve o nosso viver, nas decisões, nas ações, nas expectativas e também nos resultados. Trabalhamos em cima do provável, descartamos o improvável. E porque é mais cômodo, é menos trabalhoso e menos arriscado. Quando o improvável acontece, a lógica, a razão perdem as suas forças. A sua soberania e o seu poder caem por terra. Ela não tem condições de explicar o improvável, por mais que tente. E na teologia, o improvável é o milagre. Amados, nós estamos diante de um texto cujo tema que é colocado aqui de uma forma para facilitar a compreensão do contexto da realidade, diz a pesca maravilhosa. Eu não sei quantas mensagens você já ouviu e já leu sobre esse texto. É um texto muito rico. É um texto que tem desdobramentos. É um texto que a dinâmica dele é atraente. Começa de uma forma, tem um meio e tem um fim. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nisto, porque aqui nós nos deparamos com uma empresa. A empresa da pesca, que era algo para a sobrevivência deles. E esses homens, de uma forma exaustiva, passaram a noite inteira fazendo o que eles sabiam fazer. Fazendo, então, aquilo que eles tinham experiência e como. Porque isso fazia parte da sobrevivência deles. Era o pão ou o peixe de cada dia. E aí, Jesus, como de sempre, por onde Jesus passava, atraía a multidão. Isso é fantástico. E agora Jesus está numa situação que é onde não tem mais espaço. Foi ficando aquilo comprimindo e chegou a um limite. E Jesus diz o texto que ele vê 2 barcos. E aí, um desses barcos Jesus ocupa para ser então o seu lugar, a sua plataforma, o seu púlpito, para ensinar, para falar ao povo a respeito dele, a respeito do reino. E aquela multidão estava ali. Termina então essa parte, aonde Jesus ele está levando uma palavra para ensinar a multidão. Surge uma coisa interessante. Terminou, ele instruindo a multidão, termina, e ele percebe os profissionais da pesca, Pedro e outros, lavando as redes. Um final de um expediente.
Um final não muito agradável. Um final decepcionante, um final frustrante. Eu não sou bom de pesca. Não tenho muita paciência para pesca. Eu penso que já na primeira hora, primeiro que já ia pescar, à noite ia ficar meio esquisito. Mas era a profissão deles. Eles dominavam isso com muita habilidade, com muito conhecimento e com muita experiência. Porém, dentro dessa realidade, o que acontece? Não pegaram nada. Olha, a frustração, a decepção, a exaustão, um cansaço, um esforço em vão. Deixa Deus falar o seu coração. E Jesus fala para ele: Pedro, Simão, vai para o lugar mais profundo e lance as redes. Pedro, como de sempre: Ó Senhor, nós lançamos a rede a noite inteira e nada. Agora o Senhor nos manda a ir para o lugar mais profundo. Em outras palavras, a gente conhece e sabe aonde está aqui o cardume, peixe, peixão, não sei se tem peixaço, mas o peixe, aquele peixe graúdo. Mas ele fala algo que mexeu muito com o meu coração quando estava lendo, estudando e preparando essa mensagem. Sobre a tua palavra eu vou. Sobre a tua palavra eu vou para o lugar mais largo. Não importa se eu passei a noite inteira sem dormir, na expectativa de fazer um bom negócio, de ter um bom resultado e de colocar então esses peixes no mercado. Mas já que o Senhor está dizendo, é a tua palavra, eu vou. Quero pensar um pouco com vocês, meus queridos, quando o improvável acontece. Muitas das vezes, trabalhamos tão somente pela razão, pela lógica, por aquilo que é já algo que é possível acontecer. A lógica nem sempre trabalha com essa possibilidade do não acontecer. Pois é, mas quando nós estamos falando das santas e benditas Escrituras, da palavra, quando entra para esse mundo e para essa realidade do mundo espiritual, do mundo sobrenatural, é diferente. E a gente vê aqui e percebe o improvável aconteceu. Quando o improvável acontece. A primeira coisa acontece quando há uma obediência incondicional. Não há aqui levantar, por exemplo, uma ideia de argumento, de contra-argumento e dizer e debater: olha, nós conhecemos bem isso aqui, mas sob a tua palavra nós vamos. É quando há uma obediência incondicional. E a verdadeira obediência se manifesta quando o comando de Deus confronta a lógica. Hoje eu estava olhando uma foto lá da sua casa. E é o que me chamou muito para estar falando aqui hoje. Uma grande cicatriz. O improvável estava pairando. O improvável estava então com as suas garras. O improvável então estava com as suas vozes, dizendo: eu presenciei parte desse discurso. Não tem jeito. Poderá, caso saia
dessa realidade pode ter sequelas profundas. Pode não falar, pode não andar, pode perder os seus movimentos. Uma cirurgia muito delicada. Mas a verdadeira obediência se manifesta quando o comando de Deus confronta a nossa lógica, confronta o nosso cansaço e a nossa experiência humana. O que a gente encontra por aí, gente querendo ser Deus, gente querendo saber mais do que Deus, entender mais do que Deus, gente querendo ficar no lugar de Deus, mesmo que seja de uma forma velada, muito sutil, mas nós encontramos aí, porque não conhece o Deus que quando libera a palavra, ele confronta a lógica e o improvável. Jesus fala para Pedro, volta! Volta! Volta ao mar! É lá! Já não é mais aqui! O ponto, a geografia, o ponto certo, o lugar certo, eu vou falar para você, é lá, e vai para o lugar mais fundo. Voltar aonde nós falhamos. Voltar aonde nós não tivemos sucesso. Voltar para aquele lugar que muitas das vezes trouxe decepção. É voltar. Não é simplesmente voltar, mas para onde voltar? E qual é o propósito, o significado de voltar? Tem um. Exercer a obediência. Hoje no discipulado, o irmão perguntou para mim se eu fui obediente. Fui. Só um pouquinho. Mas quando se tange, quando se fala a respeito da palavra de Deus, não é isso aqui. Mas é uma obediência plena, sem reservas. O Senhor está falando para eu ir e eu vou. Volta para lá. Porque Pedro, os seus sócios, a sua empresa, vai experimentar algo que nunca vocês experimentaram na vida. A superabundância. Olha que coisa incrível, eu estava vendo hoje, cedo, eu gosto muito do Globo Rural, eu não tenho fazenda, não tenho sítio, nem nada, mas eu vim de lá, né, meus pais e tudo. Mas eu estava olhando e passou exatamente sobre pesca. Uma cooperativa. E eles vão, tem lá o que dá orientação, pessoal, e ele com o rádio, naquela época não tinha rádio, não tinha meio de comunicar, não tinha um aparelho, não sei como que chama o aparelho para ver onde é que está o cardume. Hoje os barcos já têm isso, viu? Os barcos já têm, então se dá o sinal ali, e eles falando, vão com as canoas, com os barcos na direção tal. Fiquei impressionado pelo Espírito Santo de Deus, é maravilhoso. Mas meu coração encheu de alegria com relação do que está sendo dito aqui nessa noite. Irmãos, pescaram muito peixe. Muito peixe. Com técnica, com conhecimento, com experiências. Mas tem uma coisa, querido. É totalmente diferente do que nós estamos vendo aqui à luz desse texto. Pegaram nada. Agora volta, porque vocês vão experimentar da superabundância de Deus. Não é uns lambarizinhos assim. Não é uns peixinhos assim. É muito peixe.
ao ponto das redes não suportarem. Ao ponto de fazer um sinal, diz aqui no texto, dando sinal para que o pessoal pudesse chegar e ajudar. Dá uma força aqui, pegando peixe demais. Sabe por quê, queridos? Porque houve uma obediência incondicional. Quando nós obedecemos dessa forma, meu querido, isso vai atingir o nosso coração. Como isso transforma o nosso interior. Como mexe lá dentro. Me chama a atenção, mais uma vez, esse texto é muita coisa. Volta é uma nova rota. Amém? Volta é um novo direcionamento. Volta quando há uma obediência incondicional. Quando o improvável acontece, segunda coisa, revela o inesperado. Revela onde está o segredo do milagre. Hoje se propaga muito sobre milagre. Hoje se faz muita propaganda, muito marketing a respeito do milagre. O milagre é aqui. Vem para cá. Bom, vou respeitar, mesmo não concordando. Agora, querido, a questão do segredo do milagre não estava nas condições do mar. O segredo não estava na habilidade dos pescadores, profissionais. E isso serve para a nossa vida. O segredo do milagre não está na nossa habilidade, no nosso conhecimento. Há pouco tempo falei aqui sobre isso. Deixa comigo. Esse tal deixa comigo é um risco, é um perigo muito grande. Respeita o seu conhecimento. Aleluia, irmão, porque você sabe mais do que eu. Eu só sei de uma coisa que eu não sei. Estou tentando entender isso já tem um tempo, mas se você sabe mais do que eu louvo a Deus. Se você tem mais experiência de vida, experiência na sua vida com certas coisas, com certas realidades na sua vida, na sua profissão, eu respeito, louvo a Deus, glorifico a Deus, louvo mesmo. Mas não é aí, e não é por aí. Onde está o segredo do milagre? O segredo do milagre, do improvável, que põe a razão contra a parede. Você sabe o endereço? Você sabe onde está o segredo do milagre? Está em Cristo Jesus. Outra coisa, dentro dessa ideia, quando o inesperado, o improvável acontece, você sabe o que revela? O quanto nós somos limitados. Como nós somos limitados? O quanto nós somos insuficientes. O quanto nós somos incapazes. Como nós somos limitados. E de um momento para o outro, isso é visto, isso é visível, isso é notório, o quanto que nós chegamos e fala assim, eu não dou conta mais. De cá agora. Eu não sei mais o que fazer. E mesmo lendo todos os manuais, lendo todos os livros de orientação, muito bom. Mas, querido, são insuficientes também. Porque quando nós chegamos às raias da limitação, eles não têm nada e não têm como nos ajudar.
o improvável acontece para revelar isto. Em terceiro lugar, o improvável acontece, sabe para quê, meu querido? Para revelar a nossa total dependência do Senhor. Senhor, eu não posso sair daqui. Senhor, eu não posso fazer isso. Senhor, chegou agora num ponto, primeiro, minha limitação, e agora eu quero dizer que eu dependo do Senhor. Unicamente e exclusivamente do Senhor. Quantas experiências você já viveu na vida e que você chegou nesse momento crucial? Que você chegou então e declarou: Senhor, se não for o Senhor por mim, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não agir nessa situação, Senhor, eu dependo de Ti. E aí, querido, você sabe o que mais que revela? Que a fé, ela está acima da razão. Qual é a lógica nesse texto? Pescamos a noite inteira, trabalhamos a noite inteira, ficamos sem dormir, sem comer. E aí? Uma responsabilidade com a minha família, o ganho, o peixe de cada dia. E agora, o mercado que espera a gente chegar. Peraí. A fé está acima desse discurso. Não entra por essa via. Ela é muito arriscada quando a gente entra pela via do discurso simplesmente da razão, se tornando um racional e um racionalista. Com ele é tanto mais tanto. Tá bom. Fechou, fecha o livro, te dá as costas. Porque é muito frio. É muito frio. Agora eu aprendo que quando o improvável acontece, revela algo no meu coração, que eu sou dependente de Deus. E tem mais, né? Que agora a fé está acima de qualquer coisa. E a gente declara assim, né? Pela fé, oh glórias, aleluia, maravilhas, eu tenho fé. E como eu tenho fé, vem, desbanja, dá, sei lá, empresta fé. A hora que a fivela aperta, você já viu esse ditado? É? A hora que a fivela apertou na sua casa, na sua história, na sua vida, no seu corpo, a hora que a fivela apertou na sua família, hein? Com você mesmo. E a fé? Homens de pequena fé, tímidos, cadê a fé de vocês? Ah, Senhor, aumenta a nossa fé. E eu preciso de declarar a minha dependência. E ter um cuidado para que os meus atos e as minhas atitudes não demonstrem o contrário. E não fique apenas uma questão declarativa, verbalizar. Eu creio, crê mesmo. E quando a gente é desafiado? Não é para briga não, gente. E quando a gente é desafiado? Quando a gente é provocado? Irmãos, orei muito pouco. Só 7 anos por uma realidade na nossa casa. Quanto tempo vocês oraram? 7 anos. 7 anos. E o dia que nós recebemos uma resposta, 7 anos. Milagre. Porque o que aconteceu lá, na minha casa, foi algo surreal. E nós declarávamos todos os dias, sem medo
de titubear e falava o tempo todo comunicando com o povo da minha casa, com a minha família. Creia, fique em paz. Senhor, nós descansamos. E essa palavra não só para mim agora, mas essa palavra é para todos que estão aqui nessa noite. Amém? O improvável, terceiro lugar, acontece, aleluia, quando Jesus está presente. E quando a sua palavra é liberada. Glória a Deus. Não tem como não acontecer. Jesus estava presente ali, falando com a multidão, dispensou a multidão, agora direciona o foco, agora para Pedro, né? Seu sócio da pesca. E ali, querido, se faz presente. Vou fazer uma pergunta. Quantos aqui sentem a presença de Jesus na sua vida? Diga amém. Amém? Pois é, querido. Então não há o que temer. Não há o que resistir. Não há o que debater. Não há o que colocar a lógica. Não parte para esse dispositivo, não. Sabe quando o improvável acontece? Só acontece com a presença de Jesus. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de correr atrás do improvável, do milagre, a hora do milagre, a propaganda do milagre, aquela coisa toda, fazer gente que largou, etc., muleta ali, e faz aquele show. Eu não preciso disso. Eu só preciso de entender uma coisa, e pôs para dentro do meu coração, quando Jesus está presente, e quando Ele libera a sua palavra, e nada estanca a palavra de Deus. Nada, de forma alguma, quando Jesus libera, ela está liberada. Um homem, um centurião, diz: basta o Senhor liberar a tua palavra. Basta você e eu falarmos isso para o Senhor. Isso é um exercício contínuo. Oh, aleluia! E é interessante que Jesus é um especialista em trabalhar onde a lógica, a razão, pretende determinar e ser soberana. Nada contra a ciência. Pelo contrário, o Senhor Deus é o Senhor da ciência. Mas dura quando o homem esquece que a ciência que ele tem veio de Deus. E aí ele se torna um soberano, um senhor. Ah, querido, mas quando Jesus está presente, aleluia! A lógica é desbancada. Nada pode resistir à força do poder da palavra de Jesus. Olha que bênção, querido. Nada. Tem um texto que diz assim: agindo eu, quem impedirá? Eu sou Deus forte, eu sou um Deus de amor. Você já sentiu a palavra de Deus liberada para a sua vida? Ah, eu já experimentei isso, mas eu estou querendo experimentar mais, amém? Glória a Deus. Ser desafiado na minha mente, na minha capacidade de entendimento, sabe? No meu coração, eu quero, Senhor, eu quero conhecer mais e perceber mais essa palavra diretiva, essa palavra que tem foco, essa palavra que tem rumo, essa palavra que tem já um ponto. Eu quero, Senhor, eu quero essa palavra que não se confunde com as demais palavras do mundo. Aí Pedro fala assim: sendo assim, sob a tua palavra, eu vou. Você pode falar isso nessa noite? Sendo assim, sob a tua palavra, eu vou.
E eu quero ir. Eu quero continuar caminhando nessa direção e nesse entendimento. Eu não posso sair 1 milímetro sequer. Eu me conheço. Meu lado, que não é bom, né? Foi outra coisa que nós estudamos hoje, né? Esse lado corrupto, maldoso, esse lado venenoso, esse lado enganoso, esse lado triste, esquisito, eu não quero. Irmãos, terminando. O impossível, o improvável, melhor, ele é imprevisível. A qualquer momento. Um dia, um pastor amigo meu falando algo assim, eu achei muito interessante a colocação dele. A gente não deveria ficar, não, ele curou, nossa, olha aí. Eu fiquei assim, eu fiquei por entender, e depois, assim, como eu já disse, eu entendo muito pouco, eu quero entender mais. Ele quis dizer o seguinte, que milagre para nós tinha que ser uma coisa tão comum. Tão comum. Era esse um glória a Deus, aleluia, mas a gente já sabia, a gente sabe e continuará sabendo que a qualquer momento o improvável, o imprevisível pode chegar. A qualquer momento pode mudar radicalmente a nossa mente, a nossa linha de raciocínio, de entendimento. E muda o coração. Ah, querida, mudou o coração de Pedro, né? Mudou o coração dos discípulos que depois vieram ser apóstolos. Mudou. Ele deu uma nova direção. É impressionante. Aqui na dinâmica assim. A pesca, um resultado não satisfatório, um diálogo, algumas colocações, e depois Pedro se queda, se humilha. Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Faz lembrar Isaías, né? Afasta de mim, eu não sou digno. Não, Pedro, você não está entendendo. Eu tenho uma outra rota para você. Eu tenho algo agora totalmente diferente. Você, Pedro, vai mudar de profissão. Você vai mudar de profissão, Pedro. Ah, você estava felizinho? Da vida pegando os peixes? Agora você será, entrando num assunto de expansão, agora você será um pescador de alma. Oh, glória a Deus. Agora você será um pescador de homens. Agora você será um multiplicador do meu reino. Por onde você for. Mas tem uma coisa mais bonita. Olha o que o imprevisível, o improvável faz acontecer. Ele deixou a história como um profissional da pesca. Diz o texto, ele deixou tudo. Ele nem arrazoou, não falou mais nada. Ele deixou tudo. Diz ali que ele deixou as redes, deixou a pesca volumosa, rentável a todo tanto. Ficou, mas agora é um novo Pedro. E quem estava com ele? O improvável, queridos, ele acontece para colocar a lógica e a razão no seu devido lugar. Fica aí. Para revelar quem é superior a ela. É Jesus de Nazaré. A qualquer momento você e eu, nós podemos ser surpreendidos com isso.
uma nova direção, um novo rumo. Mas que isso? Jamais eu imaginei que um dia eu estaria fazendo o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Jamais. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Já tem 43 anos. Jamais. Outra formação. Outra formação. Preparando para outra realidade. Sai de uma sala, de uma proposta. Entenda o que é tentadora. Passei aquela porta para fora e eu ouvi uma voz, essa voz de um homem que estava me contratando. Se você passar aquela porta para lá sem me dar uma resposta agora, você perde essa proposta tentadora. Saí dali. Falei com a Cristina, reuni a família. Estou indo para o seminário. Cristina, com seus olhinhos e a maneira mais linda de me olhar, como ninguém. Vamos juntos. Filhos, 3 filhos. Aos olhos da lógica, eu ouvi isso na minha casa. Uma boa parte da minha família chegou para a Cristina e falou, e não falaram para mim, ele ficou louco? Não, ele não está louco, não. O improvável aconteceu na minha vida. Eu não sei qual que é o improvável que você gostaria de que acontecesse na sua casa, na sua vida. Quantas vezes você declarou isso? Foi no cartório de registro? Declarou a sua impotência, sua incapacidade, etc. Isso é improvável. Isso é impossível. Isso é inadmissível. Mas eu conheço um Deus que trabalha de forma diferente. Basta uma palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, porque o Senhor é um Deus que sempre nos surpreende. Não deveria ser assim. Mas o nosso lado humano, ó Senhor, quando o Senhor entra na história, como o Senhor entrou na história de Pedro e dos demais, o Senhor entra para transformar. O Senhor fazer aparecer peixes é muito fácil. Ah, Senhor, para nós é impossível. A gente não sabe nada. Mas quando o Senhor entra na nossa história, é para mudar a nossa mente, o nosso coração, a nossa forma de pensar, de entender. Porque por detrás de todo esse cenário tem um desfecho, ele vai chegando. E ele se conclui da seguinte forma: aqueles homens entenderam, principalmente Pedro, eu vou seguir ao Senhor. Eu vou caminhar com o Senhor. E eu vou dar a minha vida para o Senhor. Foi assim que aconteceu. É só olhar a história de Pedro e dos demais. Senhor, abençoa esse povo que está aqui. Pai, que eles possam ter entendido, Senhor, essa palavra que veio do Senhor. Não importa os limites,
não importa os muros, as barreiras, não importa os contratempos, não importa, seja o que for. Se Ele determina, Ele determina. Eu não determino o milagre. Quem determina é o Senhor. Livra-nos, ó Deus, de ficar, Pai, com a mente totalmente racional, trabalhando apenas com a lógica. Mas, ó Deus, quando nós quedamos, quando nós vamos aos teus pés, aos pés do teu filho, a gente passa a entender que o Senhor está acima da lógica, o Senhor está acima da razão. Elas podem existir, mas no que se tange ao milagre, ao improvável, ao imprevisível, é com o Senhor. E guardemos isso nos nossos corações, e que apliquemos isso dia a dia, e que passemos, ó Deus, como Pedro fez, largou tudo e se tornou na boca do Senhor nesse mundo. Assim nós vamos avançar, assim nós vamos crescer, mas começa primeiramente conosco. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém.